I'll make a brand new start of it in old New York. Oi gente, aqui em Curitiba tá bem frio e chovendo, então assim, hoje o vídeo vai ser de pijama, porque estamos na quarentena. E eu falei pra vocês no meu Instagram que quando tá frio, eu desanimo de tudo, eu não consigo fazer nada, eu só quero ficar debaixo das cobertas. E aí vocês falaram, Mica, então grava um vídeo de pijama mesmo, não tem problema, a gente não se importa, então espero que vocês não se importem. E não, eu não tô doente, essa é só minha cara sem maquiagem mesmo, tá? Não se preocupem que tá tudo bem comigo. Bom, eu falei pra vocês que eu ia participar de um concurso de design, que basicamente a gente tem que fazer um cartaz, e esse cartaz pode ser tanto ilustrado quanto com colagem. E dessa vez eu resolvi fazer uma colagem pra ficar um pouco assim diferente do que eu tô acostumada a fazer. Então nesse vídeo eu vou ensinar vocês como que faz colagem digital. E eu vou fazer usando o meu iPad, mas você pode fazer no celular. E eu vou ensinar vocês a fazerem em dois aplicativos diferentes, o Procreate e o PixArt. O Procreate é um pouco melhor, mas só tem pra iOS, iPad, iPhone. Então pra ficar bem acessível pra todo mundo, o PixArt tem para todos os celulares. Então eu vou dar algumas dicas de como vocês podem fazer no PixArt para vocês conseguirem fazer por lá. Mas o meu cartaz final eu vou fazer no Procreate porque eu já tô acostumado a usar, é um pouco mais fácil de fazer. Então eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante o vídeo. Vamos lá! Bom, pra começar, o concurso tem um tema, então eu não posso fazer qualquer colagem. E o tema do concurso é um paralelo entre os anos 1920 e 2020. E a década de 1920 foi conhecida como Anos Loucos, porque teve uma explosão social, cultural e artística depois da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai tentar conectar esses 100 anos de história. E a primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai fazer uma colagem é começar procurando as imagens que a gente vai usar. Então eu recomendo vocês procurarem imagens gratuitas, que sejam de domínio público e não tenham direitos autorais para vocês não terem nenhum tipo de problema. Para falar bem a verdade, se você for fazer uma colagem assim só para você ou para mostrar para seus amigos ou para você estudar, e você não for ganhar dinheiro com essa colagem, você pode pegar meio que qualquer imagem da internet, possivelmente você não vai ter um problema, mas não é uma coisa que a gente deve recomendar porque não é certo. E todas as imagens da internet têm um dono, então a gente não pode sair por aí pegando essas imagens sem autorização. Então por isso que a gente usa sites com imagens que a gente sabe que pode usar. Então eu selecionei 3 sites aqui que eu sempre uso quando eu preciso pegar imagens gratuitas. O primeiro é o Pixabay, o segundo é o Unsplash e o terceiro é o Pexels. Então nesses 3 sites você pode procurar por palavras-chave e encontrar imagens para você usar. Você pode procurar tanto em português quanto em inglês, mas eu prefiro procurar em inglês porque a quantidade de resultados é muito maior e geralmente tem fotos melhores. Mas na via das dúvidas procura os dois. Então eu vou procurar aqui por flower, que é flor, e vamos ver o que vai aparecer. Então tem várias imagens de flor aqui que eu posso usar. E para fazer colagem você não precisa necessariamente pegar imagens que já tenham o fundo transparente. Você pode pegar imagens inteiras, igual essas aqui que a gente tá vendo, porque a gente vai apagar o fundo no aplicativo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas nem sempre você vai ter a sorte de encontrar a foto perfeita com o fundo transparente para você poder usar. Então eu gostei bastante desse aqui, que são rosas meio vintage. E para minha sorte o fundo já tá transparente, então eu vou salvar essa imagem aqui no meu iPad. E enquanto eu editava esse vídeo, o Raul, que me segue lá no Instagram, deu a dica de um site chamado remove.bg, que você coloca uma foto e ele remove o fundo bem rapidinho pra você. Então você já salva a foto sem fundo no celular e poupa bastante trabalho. Eu fiz uns testes e achei bem útil. A única coisa ruim é que na versão gratuita do site ele não mantém a dimensão da imagem original, então a foto vai ficar menor. Mas se for uma colagem que você vai fazer no seu celular para postar e não vai imprimir em um cartaz grande, não tem muita importância, então fica aí a dica para facilitar para vocês também. E aí a gente vai fazendo essa seleção de imagens, salvando tudo. Nem todas as imagens a gente vai usar, algumas não vão combinar, algumas não vão ficar boas, mas o que importa é a gente ter bastante imagem pra gente ir jogando lá e testando e vendo o que fica legal. Então a primeira etapa, pegue suas imagens. Bom, então aqui eu tenho a minha biblioteca de imagens. Se eu precisar de alguma outra imagem durante o processo, eu procuro, mas o ideal é a gente começar com algumas pelo menos. Então eu vou começar falando sobre o PixArt. Quando a gente abre aqui ele, a gente vai clicar nesse maisinho aqui, e aí a gente pode descer e vir aqui em colagens em estilo livre.
E aí a gente vai selecionar várias imagens que vão entrar na nossa colagem e vai clicar em próximo. Então ele vai jogar todas as imagens que a gente escolheu aqui nesse fundo. E aí para começar a trabalhar aqui na colagem, a gente vai clicar em imagem por imagem e fazer as alterações que a gente quer. Então a gente pode aumentar a imagem. Por exemplo, se eu quiser usar esse girassol como fundo, eu vou deixar ele grande assim. E aí aqui embaixo a gente pode, por exemplo, mudar o fundo, o tamanho do fundo. No caso aqui ele tá quadrado, eu posso deixar ele 3x4, por exemplo. Tem vários tamanhos aqui que você pode escolher. Você pode até colocar uma cor de fundo se você quiser. Se você quiser, dá para adicionar mais imagens clicando aqui, mas para fazer a colagem em si, você vai clicar na imagem que você quer mexer, e aí você vai pegar a borracha e você vai apagar toda a parte do fundo da imagem e deixar só o que você quer. No caso aqui, eu quero deixar só o corpo dela, então eu vou apagar todo o fundo e deixar só ela. Se você clica aqui na borracha, você consegue aumentar o tamanho e a intensidade, então você consegue deixar ele mais retinho ou mais esfumadinho dessa forma aqui. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que a imagem dela tá atrás dessa imagem da televisão e eu quero deixar ela pra cima, então eu vou vir aqui nesse botão de cima, que são as camadas, e eu vou trazer pra cima. Então agora que eu cliquei aqui pra cima, ela ficou em primeiro plano, e aí eu posso usar a borracha pra ir apagando aqui todo o fundo que eu não quero, porque eu quero deixar só ela. Agora que eu apaguei todo o fundo dela, vocês estão vendo que tá só ela aqui, eu posso posicionar ela onde eu quiser. Fiz aqui com a lua também, apaguei todo o fundo e deixei só ela aqui. E aí a gente vai basicamente fazer isso com todas as imagens e mexer eles pra cima, pra baixo, colocar onde a gente quer. Mas o problema do PicsArt, a coisa chata dele, é que a gente não consegue organizar as coisas por camada, que nem no Procreate. E por isso que a gente tem que fazer meio que tudo de uma vez só, tudo na mesma camada, então fica um pouco mais difícil de trabalhar. Então, por exemplo, eu quero selecionar a lua aqui, mas ela tá na frente. Se eu clico na lua, ele não entende que eu quero clicar na lua e fica pegando ela. Então eu tenho que afastar ela da tela para daí conseguir selecionar a lua. Então isso é uma coisa um pouco chata, mas de qualquer forma não é impossível de fazer aqui, é a opção mais acessível para quem não tem o Procreate. Então eu vou colocar ela aqui sentada nesse girassol. Vou tirar as outras imagens que eu não tô usando aqui por enquanto. E eu vou fazer o miolo aqui do girassol como se fosse a lua. E outra ferramenta legal que a gente pode usar aqui no PicsArt e que tem no Procreate, que é usado bastante, é essa ferramenta aqui chamada Mesclar. Quando você clica numa imagem, tem várias coisas que você pode fazer com ela, se vocês quiserem dar uma olhada, tem bastante ferramenta. Você pode mexer aqui na opacidade da imagem, então deixar ela mais transparente ou menos. E vocês podem também usar aqui a mesclagem, que eu falei pra vocês, que vocês vão basicamente mesclar a imagem que vocês selecionaram com a imagem de fundo. Então aqui tem várias opções e geralmente você só sabe qual fica melhor quando você testa todas elas. Então não tem assim um segredo de qual é a melhor que você tem que usar. Mas de forma geral, para fazer colagem, vocês vão basicamente colocar as imagens aqui, clicar nas imagens e selecionar a borracha para apagar o fundo delas, mexer no tamanho delas, girar elas se vocês quiserem, e também mexer aqui na opacidade e no mesclar. É basicamente isso que vocês vão precisar para fazer uma colagem. Eu vou pegar essa imagem aqui das flores para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona esse negócio de mesclar. Então eu vou pegar essa primeira flor aqui e vou apagar o resto. Vou colocar a flor aqui na primeira camada, né, na camada de cima, pra ficar em primeiro plano. E vou colocar a rosa na cabeça dela. Dessa forma aqui, sem mesclagem nenhuma, vocês só conseguem enxergar a flor, vocês não conseguem ver o rosto dela. Mas se eu venho aqui em mesclar e coloco multiplicar, por exemplo, fica um pouco mais transparente e vocês começam a enxergar o rosto dela ali atrás da flor. E aí a gente pode ir testando as outras opções, por exemplo, tela, sobrepor, luz suave. Esse aqui de diferença, ele inverte as cores de cima e coloca uma transparência também, então ele fica bem psicodélico. E a gente pode até mexer aqui no mesclar e no opacidade ao mesmo tempo, então eu coloquei multiplicar e vou abaixar a opacidade. E aí quando a sua colagem estiver pronta, você vai clicar aqui em próximo.
e aí você já vai conseguir salvar o que você fez. Mas tomem cuidado, porque se vocês clicarem em próximo, ele vai colar todas as imagens juntas e você não vai mais conseguir mexer. Então isso aqui tudo virou uma imagem só, eu já não consigo mais mexer em nada. E aí eu vou clicar em próximo de novo para conseguir exportar essa imagem para minha galeria. Então ele ficou dessa forma aqui, e é basicamente assim que você usa o PicsArt para fazer colagem. Então agora eu vou usar o Procreate para fazer a colagem que eu tenho que fazer, porque como eu falei, o Procreate ele tem um pouco mais de ferramentas para você trabalhar. Então, por exemplo, depois que você termina, você pode mudar as coisas de lugar, não é igual o PicsArt que ele cola tudo depois e você não consegue mais mexer nunca mais na sua colagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui que eu fiz estilo colagem, a gente consegue ver todas as camadas que tem, então cada coisinha tá numa camada, cada planta aqui tá numa camada, e a gente consegue mudar as camadas de lugar, deletar uma, colocar outra, então ele é um pouco mais flexível de mexer. Bom, então estamos aqui no Procreate, eu já abri um arquivo novo e coloquei uma imagem em cada camada. Então agora eu vou trabalhar com imagem por imagem, apagando todos os fundos para conseguir reorganizar as coisas da forma como eu quero. Todas as imagens estão sem fundo agora, então eu vou começar a organizar as imagens. E eu acho que colagem é uma coisa meio que na base do improviso que você faz, então você começa a ter ideias conforme você vai testando coisas diferentes. Eu já tava com a ideia de fazer uma coisa meio psicodélica com o universo, então eu já coloquei ele como plano de fundo da colagem e fiz os olhos da Marilyn Monroe brancos como se ela estivesse fazendo cara de quem não aguenta mais. E quando se fala em anos loucos, eu só consigo pensar no louco do presidente, né? Então coloquei ele numa televisão na lua, já que ele é um lunático. Usei a ferramenta mesclar na foto dele pra parecer que era televisão mesmo e deixei a imagem sem saturação pra ficar meio preto e branco. E eu resolvi pegar o planeta Terra pra fazer a estampa do vestido dela, coloquei uma transparência e fui apagando só pra fora da roupa e depois usei o mesclar também. Ficou legal, mas eu achei que a colagem tava ficando muito carregada, então eu acabei tirando depois. Como eu disse, nem tudo dá certo de primeira. Vocês sabem que eu adoro desenhar em foto, então não ia deixar de desenhar na colagem também, e eu testei tirar o universo do fundo pra ver como que ficava. Coloquei ali um fundinho roxo e fiz a televisão como se estivesse pegando fogo. Curiosidade, eu coloquei a Marilyn porque ela nasceu em 1926, então ela representa a década dos anos loucos de 1920, e o presidente os anos loucos de 2020 mesmo. Então ela e o dog dela estão ali chorando de frustração e eu quis dar um poder especial pro cachorrinho dela. Ele foi o responsável por fazer a televisão pegar fogo com um super olho de raio laser dele, que eu também usei a ferramenta de mesclar pra dar um tchan e ficou assim. Eu quis escrever uns blá 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 ali em cima, que é o som que tá saindo da TV. Depois eu acabei mudando o jeito de escrever porque eu não tinha gostado muito, mas eu dupliquei o desenho várias vezes pra ir colocando em volta e voltamos para o fundo do universo. Eu acho que de imagens já tava bom, então eu só fui acrescentando alguns detalhes. Usei um pincel que é tipo uma grade pra enfeitar ali em cima e representar meio que o futuro, e um pincel de retícula, que é o nome desse estilo, pra representar o passado junto com a Marilyn. E vocês sabem que eu tô adorando o roxo, então óbvio que eu ia usar 3 tons diferentes ali, e foi aqui que eu arrumei a escrita que eu não tinha gostado. Eu fiz mais manuscrito, acho que fica mais fofo. E voltei com o planeta Terra pra colocar ali no fundo, fiz uma sombra no sorvete pra parecer que ela tá sentada em cima mesmo. E em volta da Terra eu quis fazer um arco-íris, então eu fui pintando por baixo, duplicando a camada, mudando a cor da camada e aumentando ela. Não sei se deu pra entender, mas dessa forma dá menos trabalho do que ficar fazendo cor por cor. E pra finalizar a colagem, eu faço isso na verdade até nas minhas ilustrações digitais, é muito bom pra fazer toda a paleta de cor e iluminação combinar. Então eu coloco uma camada com cor sólida por cima de tudo, uma cor que eu queira dar o tom final, digamos, e aí eu coloco opacidade e uso mesclar no multiplicar, e aí ele dá uma corzinha pra tudo e muda bastante o resultado final.
Então a colagem final ficou assim e eu conto as novidades do concurso pra vocês lá no meu Instagram. Espero que vocês tenham aprendido algumas coisas úteis no vídeo e tenham gostado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Instead of running in circles, why don't you get her back? If everybody will hurt her, why don't you get her back? Get her,